Amém, gente? Quem trouxe a palavra do Senhor? Amém? Abram lá então o livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos ao momento da palavra do Senhor nessa noite. Apocalipse, capítulo de número 3. Está lendo a Bíblia em casa, irmão? Amém? Eu sou apaixonado pela Bíblia. Essa Bíblia em especial, que eu estou segurando na minha mão, ela faz parte de uma das 40 Bíblias que eu tenho na minha casa. E essa Bíblia, para mim, ela é muito especial. Um dia, o meu pai chegou do trabalho dele e falou assim, poxa, essa Bíblia estava lá, o pessoal ia jogar fora. Eu tinha, acho que 13 anos na época. Eu não lembro direito a idade que eu tinha. Mas essa, acho que foi a primeira Bíblia que eu li inteira. Está datada aqui de 99. Ele chegou para mim, chegou em casa e disse, olha, tem uma Bíblia lá no meu serviço e o pessoal vai jogar fora. Tiago, você não quer para você? Eu falei, eu quero. E ali começou um grande amor pelas Escrituras Sagradas. Tanto que essa minha Bíblia, eu brinco, foi a primeira Bíblia de estudo. Eu li tanto essa Bíblia aqui, que eu mesmo fiz os estudos dentro dela. Eu chegava em Apocalipse e, puxa vida, mas tem um texto de Isaías que é a conexão com esse negócio aqui. Aí marcava lá Isaías. Tanto que um dos textos que nós vamos ler hoje foi um dos textos de uma das meditações minhas quando eu tinha meus 15 anos de idade. Apocalipse capítulo 3, verso 14. A importância do fervor é o tema da mensagem dessa noite. A importância do fervor. Ao anjo da igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, verso 14, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente e nem é frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Vestes brancas para vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos que amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai Todo-Poderoso, eu quero te glorificar nessa noite. É uma noite tão linda de te adorar, Senhor, um mover tão gostoso do teu Espírito Santo. Rever os nossos irmãos, orarmos uns pelos outros, adorarmos ao Senhor juntos, é uma dádiva, meu Pai. Agora eu te peço, nos abençoa. Nos abençoa, Deus Todo-Poderoso, na meditação da tua palavra nessa noite. Que ela surta efeitos, ao qual o Senhor a designou para fazer e para frutificar. Abençoe o nosso coração para receber essa palavra. E assim, meu Pai, colocá-la em prática, e colocando ela em prática, sermos abençoados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 22, a carta da igreja de Laodiceia.
É uma carta pesada. É uma carta pesada. Vai falar sobre o fervor da igreja. Mas antes da gente falar sobre o fervor, vamos seguir alguns versículos dessa carta. Para que a gente possa entender o que está ao redor dessa exortação de ser fervoroso. Porque quem sabe numa primeira leitura passa desapercebido algum detalhe que vai fazer diferença para a gente compreender. A Bíblia começa dizendo aqui, ao anjo da igreja de Laodiceia. Ou seja, o anjo aqui não era um anjo, era um ser humano líder de uma igreja, que estava à frente da comunidade cristã de Laodiceia. Deus escreveu para o líder primeiro. Era assim que funcionava. As cartas do Apocalipse são escritas para os líderes da igreja. E os líderes da igreja, uma vez, lendo a Bíblia, essa carta, eles explicavam para a igreja. Exatamente como nós estamos fazendo agora, por exemplo. A única diferença é que você já veio com a carta na mão. Mas ali ele recebia essa instrução, porque Deus fala primeiramente com a liderança. Pelo menos essa é a tônica do livro de Apocalipse. Ele vai falar com a liderança primeiro, porque boa parte dos desvios da igreja começa com a liderança. Se a liderança é fervorosa, a igreja é fervorosa. Se a liderança é fria, a igreja é fria. Se a liderança é apóstata, a igreja vai ser apóstata. A igreja segue a liderança. A liderança é algo muito importante nas Escrituras. Quem entendeu até aqui, diga graças a Deus. Se nós olharmos e prestarmos atenção, no primeiro episódio de pecado na terra, por exemplo, a primeira pessoa que recebeu responsabilidade e abandonou o seu posto, o primeiro ser humano, Adão, quando Adão peca, primeiro Eva come do fruto da ciência do bem e do mal, depois Adão come. E quando Deus desce na viração dos dias, porque Deus descia todos os dias para conversar com o homem, na viração do dia Deus descia, e numa desses dias o homem havia pecado. E Deus não chama por Eva em momento algum, Deus chama o homem, porque o homem foi colocado para liderar ali dentro. E como ele fracassou na sua liderança, porque segundo as Escrituras, Eva comeu e deu o fruto para o seu marido que estava do seu lado. Pelo menos no texto original em hebraico é assim que está escrito. Adão estava próximo de Eva, viu ela ser tentada e não fez nada. Ele falhou naquilo que Deus colocou na mão dele. Deus chega e vai prestar conta, vai pedir contas. Para quem? Para quem ele deu autoridade. Como ele deu autoridade do jardim para a vida de Adão, era Adão que tinha que responder pelo jardim. E aí Deus chega e pergunta para ele, onde é que você está? É interessante isso, né? Porque se fosse eu, perguntaria, o que você fez? E Deus pergunta, onde é que você está? Porque algo havia rompido o relacionamento entre os dois, e era o pecado, porque o pecado faz a separação entre o homem e Deus. O pecado afeta o homem, não afeta Deus. Por isso que o pecado faz separação entre o homem e Deus, e não de Deus e o homem. Deus desce no jardim e pergunta, onde é que você está? E Adão tem que prestar conta. Ele falhou na liderança dele e perdeu o jardim. Passado muito tempo, a Bíblia também narra a história de um homem chamado Eli que falhou na sua liderança familiar. Deus fala pelas Escrituras que Eli sabia que os filhos dele faziam o que faziam. Os filhos de Eli se prostituíam dentro do templo. E Eli sabia o que estava acontecendo e não fez nada. Como líder daquela casa, como líder daquela nação, ele deveria automaticamente repreender os filhos e afastá-los. Mas como ele não foi líder suficiente, ele perdeu a casa dele. Os 2 filhos morreram e quando ele fica sabendo da notícia, ele cai. E o final dele é terrível. A Bíblia diz que ele estava cego, muito obeso, e caiu e quebrou o pescoço quando ficou sabendo que a Arca da Aliança tinha sido tomada. A glória de Deus saiu da nação, a família dele foi destruída e ele morreu por culpa dele, porque falhou na sua liderança. Deus o colocou como sacerdote e era para ele cuidar daquilo. E ele não fez. Diga assim, toda vez que eu falho na minha liderança, as consequências virão. Irmão, você não pode escolher a consequência da sua vida. As consequências dos seus atos. Veja, alguém já queimou a mão com fogo? Já? Você decidiu botar a mão no fogo em algum momento. Mas você não pode decidir botar a mão no fogo e escolher não se queimar. A consequência você não escolhe. Você escolhe a ação.
Eli escolheu não repreender os seus filhos, mas ele não tinha como controlar a consequência dos seus atos. Assim como Davi. Todo homem que falha na sua liderança, ele vai prestar contas para Deus. Na verdade, todos. Os que acertam na liderança, os que trabalham na sua liderança, e quando eu digo liderança, não é liderança de igreja, é liderança da sua própria vida, da sua própria casa, da sua própria família. Quanto mais nas coisas de Deus. Mas todos nós vamos prestar contas da nossa mordomia. A Bíblia chama isso de mordomia cristã. Deus me dá coisas. Por exemplo, você que é dizimista e ofertante, não se engane que o dinheiro que ficou na tua mão é teu. Porque a Bíblia diz que minha é prata e meu é o ouro. Todo o dinheiro que vem na minha mão pertence a ele. Eu sou o mordomo. Eu devolvo 10% em ofertas. Porém, o dinheiro que ficou na minha mão é como se fosse um usufruto. Use e use com responsabilidade, porque o dinheiro é meu. Não meu, Tiago, né? Quando Deus olha para o povo e diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, ele estava querendo dizer esse recado. Assim, 100% do dinheiro que está na tua mão pertence a mim. Parte você me devolve, o restante eu deixo você usar. Mas cuidado com o que você faz. Jonas pegou do seu próprio salário e pagou a passagem para desobedecer a Deus. E isso pesou contra a vida dele, na vida de Jonas. Nós temos que entender que uma vez que levantamos a vida para Jesus, as mãos para Jesus e falamos, o Senhor é meu Senhor e Salvador, eu passei a ser tudo dele. Tudo que é meu é dele. Minha casa é dele, minhas finanças são dele, minha capacidade é dele. E tudo isso eu tenho que usar para a promoção do reino e para o bem-estar da minha casa, da minha família. Quem compreende, diga graças a Deus. E assim é o anjo da igreja. Deus falou com um líder. Assim como homens falham e recebem suas punições, tem gente que é esmerado na liderança familiar. Olha o exemplo de Noé. A Bíblia fala que Deus encontrou em Noé um homem justo. E Deus salvou Noé, a sua esposa, Sem, Cã, Jafé e as esposas dos meninos. Quem a Bíblia declara ser justo? A família inteira? Só Noé. Quem foi justo diante dos olhos de Deus não foi Sem, não foi Cã, não foi Jafé, não foi a mulher de Noé, não foram as noras de Noé. Noé foi encontrado justo. E por isso, por causa dele, Deus colocou a família dele inteira na arca. Foi mais ou menos aquilo que o apóstolo fala para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se tiver um justo, Deus trabalha lá dentro. Quem crê, diga graças a Deus. Deus está trabalhando na sua casa, na sua família. Ele vai seguir a carta aqui dizendo, conheço as tuas obras. Esse aqui é taxativo. Eu conheço as tuas obras. Eu posso fingir diante de vocês ser uma pessoa. Você pode fingir ser uma pessoa para mim. Mas para Deus ninguém pode fingir nada. Tudo que eu faço para Deus é transparente, Ele me conhece. Quando Ele chega nas igrejas, com a carta para os pastores, para ser lida para a igreja, Ele já chega dizendo, eu conheço as tuas obras, ou seja, não adianta a réplica, eu não vou deixar a réplica acontecer. Eu vou falar porque eu sei o que está acontecendo e eu te conheço. E é incrível esse conhecer de Deus conosco, porque Deus conhece a você. Eu não sei se isso é bom para você, mas para mim eu vejo como algo bom. Deus me conhece. Não importa o que os outros pensem sobre mim, eu sei que Deus conhece quem eu sou de verdade. Eu sou transparente diante dele. Os homens têm umas falhas de julgamento que são interessantes. Pregamos aqui sobre Davi na quinta-feira. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. O homem fez muita besteira. Analise a vida de Davi. Se você não veio no culto, puxa lá no Facebook da igreja, está lá a mensagem inteira. Mas Davi dormiu com uma mulher que não era dele, mandou matar o marido da mulher. E ainda foi hipócrita, porque ele deu uma consequência 4 vezes maior sobre uma parábola que Natã contou para ele. Sem saber que ele estava pronunciando juízo sobre si. 4 vezes mais. O filho morreu, o menininho. Um irmão violenta sexualmente a própria irmã. O outro irmão, não aguentando isso, 2 anos depois, mata o irmão que foi violentador.
E não contente com isso, ele toma o trono do pai dele. Davi recebeu 4 vezes mais pelo pecado que fez. Se você olhar para uma história como essa, você pode dizer comigo, poxa vida, mas esse homem não era tanto um homem que valia a pena se conviver. Mas Deus olhava para Davi, como é que Deus enxergava Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Você olha para a vida de Abraão, por exemplo. Abraão mentiu que a mulher dele era irmã dele. Ele quase destruiu um reino inteiro por causa disso. Tanto que um rei ímpio chegou para ele e falou assim, não acredito que você fez uma loucura dessa comigo, Abraão. Eu estava dormindo e o Senhor, Deus falou para mim, olha só um ímpio falando para ele, o Senhor falou para mim, que essa mulher que você disse que era tua irmã, que eu trouxe para o meu harém, é tua mulher, pega ela e vai embora, antes que a desgraça entre no meu reino. Ele confiou em Deus, mas num momento ele dormiu com outra mulher para tentar dar uma ajudada em Deus e nasceu Ismael, que foi um problema para ele depois. Olhando desse prisma, você pode olhar e dizer assim, poxa, mas Abraão não era tão santo assim. Mas olha o que Deus fala dele. Abraão, meu amigo, diz a palavra do Senhor no livro de Isaías. Deus olhava Abraão como amigo. Se você for olhar o histórico de Moisés, Moisés foi muito interessante. Moisés era gago, tinha dificuldade para falar, conversando com a sarça ardente, impressionado com tudo aquilo, ele ainda negou fazer o que Deus tinha mandado ele fazer por várias vezes. A ponto que Deus se irrita com ele e manda ele e fala, vai que você tem um primo lá, chama Arão e vocês resolvam isso. E aí ele acredita e vai. Ele sobe no monte, passado tempo, vem as pragas, abre o mar vermelho, ele vai para o deserto com o povo, ele sobe no monte, Deus escreve nas tábuas da lei os 10 mandamentos. O que Moisés faz quando desce e vê o pessoal dançando em volta do bezerro de ouro? Ele quebra. Você tem coragem de quebrar uma tábua que Deus escreveu? Você tem coragem de pisar na Bíblia que está na tua mão? E eu não tenho. Ele quebrou a tábua que Deus escreveu. Deus olha para ele e fala assim, vai e fala para a rocha verter a água. Ele vai lá e bate na rocha, que era Cristo. Deus olha para ele e fala assim, agora você não entra mais, não entra em Canaã mais. O homem que viu as costas de Deus, viu a glória de Deus. Talvez um olhar frio, calculista, diga, mas Moisés não era tão espiritual assim. Aí dá uma rebelião no meio do povo. E Deus olha para o povo de Israel, para os rebeldes, e diz assim, olha, quem vocês pensam que vocês são? Com vocês, eu falo através de sonhos. Mas com Moisés, eu falo rosto a rosto, como quem fala com um amigo íntimo. Quando você olha a vida dos grandes homens de fé, eles não tiveram uma vida perfeita. Eles tiveram problemas para resolver. Mas a maneira como eles resolveram seus problemas diante do altar é que mostraram o caráter que esses homens tinham. De maneira alguma estou fazendo uma apologia dizendo, saia daqui, faça o que você quiser. Abraão fez o que fez, mas soube lidar com isso. No final das contas, Deus deu um testemunho dele. Ele é meu amigo, ponto. Deus sabe quem nós somos. Nós não podemos deixar a sociedade nos rotular. As pessoas nos colocarem em rótulos e títulos. Deus é que sabe quem nós somos. Antes que houvesse qualquer problema com o grupo apostólico, Jesus chamou os 11 separadamente, assim, um grupo de 11. Antes que alguém falasse que Pedro não servia para o apostolado, antes de alguém falar que Tiago e João eram impetuosos a ponto de pedir que Deus matasse quem não aceitasse o evangelho, para eles não terem problema consigo e com os rótulos que a sociedade ia colocar neles, Jesus chamou de lado e falou assim, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Fiquem tranquilos, eu conheço vocês. Quem está nomeando vocês sou eu. Não é a sociedade, não é o Império de Roma, não são os seus parentes. Quem escolheu vocês fui eu. Já dando uma garantia para eles, olha, vão. Porque vocês não vão agradar todo mundo. E não preste atenção em tudo que as pessoas te falam. Eu conheço você. Quem fica feliz saber que Deus te conhece, diga graças a Deus. Eu conheço as tuas obras. Só que a questão aqui é que a igreja estava morna. A igreja estava morna. Assim porque é morno. Nem é quente, nem é frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você diz, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes
que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia dizia, olha, eu sou rico e sou abastado. E eu fui dar uma pesquisada nesses dois verbos, essas duas palavras no grego, elas dizem a mesma coisa. É como se alguém estivesse dizendo, eu sou rico e muito rico e ninguém tem nada a ver com isso. Eu sou rico, rico demais, nada me falta e ponto. E Jesus escreve para eles dizendo assim, ó, o problema de vocês é que vocês têm uma visão distorcida de si. Vocês acham que vocês são ricos, estão sobrando para os lados, mas a minha visão sobre vocês é diferente. Para mim, primeiro, vocês são infelizes. Olha só. Não tem felicidade verdadeira em vocês. Ponto. Primeiro, quem é morno não tem felicidade plena em Cristo. Segundo, são miseráveis. A palavra miserável, ela não é miserável de ter pouco dinheiro. A palavra miserável significa ser digno de dó. Quem passa na rua fala, coitado dele. Jesus dizendo, vocês acham que vocês estão ricos e abastados, mas eu estou com pena de vocês. Além disso, vocês estão empobrecendo. Miserável e pobre. É o que diz o texto. Pobre no sentido financeiro ali. Vocês estão perdendo o que vocês tinham, porque são mornos. Ele vai continuar dizendo, vocês são cegos, vocês não sabem direcionar a vida de vocês. Não sabem. Porque cego é aquele que está nas trevas e não sabe o caminho a seguir. Precisa de alguém para guiar. E além disso, a minha visão, disse Jesus, sobre vocês, sobre a igreja. Não estou falando de vocês, tá, gente? É que a gente enfatiza o texto, dá a impressão que ele está brigando. Não, está tudo tranquilo. Só estou expondo o texto. Amém? E a minha visão sobre vocês é que vocês ainda são nus. Porque a vergonha de vocês está aparecendo para mim. Olha só o diagnóstico que Jesus diz. É por isso que eu falo que quem conhece a gente mesmo é Jesus. Quem crê nisso, diga graças a Deus. A questão deles aqui, e a repreensão, é simples. Eles eram fervorosos e se tornaram mornos. Quando você ferve água e você quer esfriá-la, o que você faz? Coloca água fria, até chegar na temperatura de morna. A temperatura morna, ela é indefinida, ela não é nem quente e nem fria. É mais ou menos igual o Eutico quando sentou na janela enquanto Paulo pregava. Ele não estava nem dentro nem fora, estava sentado na janela, caiu para fora e morreu. Não define, não é definido. A questão é que eles eram fervorosos e se tornaram mornos. E se Jesus não interferisse ali, eles iam se tornar frios. Em algum momento, Deus já não era suficiente para aquela igreja. Em algum determinado momento da vida deles. Quando é que o esfriamento da fé chega? Quando Deus não é suficiente para mim mais. Quando Deus não é suficiente para mim, eu tenho que ir atrás de outros recursos. Você vê, a gente está terminando agora o verão, né? Que pena. Vai chegar o inverno. O que acontece no inverno? Esfria. Esfria por causa do quê? Sol. Oi? A terra se afasta do sol. O calor do sol não é suficiente para nos aquecer. E a gente tem que começar a usar blusa grossa. Quanto mais a terra se afasta do sol, mais frio fica. Pastor, mas isso é tão óbvio. O esfriamento acontece da mesma forma. À medida que a pessoa se afasta de Deus, Deus já não é mais suficiente para mantê-la aquecida na fé. E ela vai ter que buscar outros recursos para se manter aquecida. Quando Deus não é suficiente mais, devido à distância que o indivíduo vai tendo de Deus, vai se afastando das coisas de Deus, Deus não é suficiente mais. Ele vai ter que começar a alçar mão em recursos para aquecê-lo. Essa igreja era fervorosa, estava se afastando de Jesus, estava se tornando morna e ia se tornar fria pela distância. Deus já não era suficiente mais para a igreja de Laodiceia. E esse era o motivo da sua mornidão.
A Bíblia já não era mais a regra de fé e de conduta, precisava dar uma acrescentada. Quando Deus não é mais suficiente, aí a gente precisa recorrer a outros artefatos, a outros subterfúgios. Quando a Bíblia não é suficiente, aí tem que ler Freud, aí a gente tem que ler Sócrates, tem que ler Platão, tem que olhar os filósofos para tentar entender a vida. Quando o evangelho simples e puro de Cristo já não é suficiente, eu tenho que abrir mão da simplicidade e começar a agarrar amuletos, rosa ungida, tenho que começar a abraçar o vale de sal, eu tenho que fazer campanhas infindáveis para manter a minha fé aquecida, porque o evangelho já não é suficiente para mim. Quando o evangelho não é suficiente, quando Deus não é suficiente, eu tenho que começar a trazer coisas para dentro da minha vida, para me manter aquecido. E Jesus olha para aquela igreja e falou assim: esse é o problema que eu tenho com vocês. Esse problema eu tenho com vocês, porque eu conheço vocês. E vocês estão se afastando do evangelho puro, simples e verdadeiro. E estão começando a ter que pegar qualquer coisa, filosofias, para parecer legal e bacana para a sociedade que vocês vivem. E isso fez de vocês aos seres frios. Diga assim: que Deus me livre dessa desgraça em nome de Jesus. Quando Deus não é suficiente, era o problema dessa igreja. Deus já não era suficiente para ela mais. E quando Deus não é suficiente, eu começo a pegar tudo que eu posso ver ao meu redor para fazer as coisas acontecerem. E aí o pecado, ele começa a encontrar o seu lugar. Porque pecado nada mais é do que rejeitar o governo exclusivo de Deus na nossa vida. O pecado é rejeitar o governo exclusivo de Deus na minha vida. Quando o governo de Deus não me governa, quando a autoridade de Deus não governa a minha vida, eu estou em estado de pecado, que é o estado da sociedade sem Deus. É o estilo de vida da pessoa que quer fazer o que quer, o que bem entende, está lá escrito no livro de Gálatas. Todas as paixões vão tomando conta do ser humano. Quando Deus deixa de ser o governador, quando Adão olha para Deus e através de um ato de desobediência, ele tira Deus do governo da sua vida, ele vai ter que se manter sozinho. Toda vez que eu não deixo Deus governar, eu vou ter que pegar outros atributos para me cobrir. Quando Adão peca, tirando o governo de Deus da vida dele, porque desobedecer é rejeitar governo. Quando Adão desobedece a Deus, Deus tira a mão dele, ele perde o jardim, ele imediatamente, até antes disso, ele já prepara folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Ele começa a puxar coisas de fora para cobrir aquilo que Deus já tinha coberto na vida dele. Deus já não era suficiente para Adão mais. As leis de Deus já não eram suficientes para ele. E quando a gente age dessa mesma forma, de igual forma acontece conosco. Quando o pecado encontra o seu espaço, ele faz separação entre nós e Deus. Perdemos o governo. A palavra do evangelista João, capítulo 8, diz: quem peca é escravo do pecado. Em 2 Pedro, a Bíblia diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Toda vez que eu vivo debaixo do pecado, ou eu opto pelo pecado, eu estou me cedendo a ele. Eu estou permitindo que outro me governe. Mas essa não é a nossa realidade mais, em nome de Jesus. E o pecado vem e ele paralisa a gente. É um dos efeitos do pecado. Em Marcos capítulo 2, Jesus olha para um paralítico e fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus fala aquilo, ele levanta. Diga assim comigo: pecado gera paralisia na minha vida. Quando Deus não é suficiente, o pecado encontra lugar. O esfriamento vem e o pecado, como está sempre na porta, o pecado está na porta, gente. O pecado não está longe de nós. Deus olha para Caim e fala: o pecado está na porta, cabe você a dominá-lo. Ou seja, não vou ter dó de você, você deveria dominar o teu pecado e acabou. Quando Deus não é suficiente, a frieza chega, a mornidão. E com ela o pecado. O pecado também nos impede de exercer nosso sacerdócio, porque quem está em pecado não pode exercer o seu sacerdócio. Duas funções do sacerdote no Antigo Testamento. Pastor, mas o Antigo Testamento não vale de nada. Deus acabou com o sacerdócio. Dizem alguns que não leem as Escrituras. Porque a Bíblia fala que Deus não acabou com o sacerdócio nenhum. Jesus é o sumo sacerdote. E todos os eleitos são sacerdotes. Deus não acabou com o sacerdócio. Só que mudou.
O sumo sacerdote nunca mais vai ser da sua posição, porque agora é Cristo. E Ele está intercedendo por nós. Somos nós. Agora, o sacerdote no Antigo Testamento, ele não podia fazer duas coisas fundamentais. A vida do sacerdote era orar a Deus e oferecer sacrifícios em função do povo, que a gente chama isso de oração intercessória hoje. Essa era a primeira função. Era falar com Deus em favor dos homens. E a segunda era comunicar aos homens a vontade de Deus. O sacerdote faz a ponte. Não é à toa que Jesus chama a gente de sal da terra e luz do mundo, porque essa função é a ponte entre o mundo caído e um Deus maravilhoso. Você é a ponte que conecta o mundo em trevas ao Cristo glorificado, ao nosso Senhor e Salvador. Essa ponte é quebrada por causa do pecado. Quem vive debaixo do pecado, ele está quebrado diante de Deus. Ele não pode exercer a sua função. Tanto que o sacerdote, ele morria se ele fizesse o sacerdócio de forma pecaminosa. Ele era morto. Não diferente do que acontece hoje, porque tem muita gente que diz que está viva, mas está morta. Não posso entrar nesse texto, que é outra carta da outra igreja. Você tem nome de que está vivo, mas você está morto. Diz as Escrituras. Qual é a solução? E saber do problema sem saber a solução não vale de nada. Verso 18 de Apocalipse. Eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você enriqueça. Vestes brancas para vestir, para que a sua nudez não seja exposta com a sua vergonha. Colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês possam ver. O conselho é simples. Jesus diz, olha, vocês estão quebrados. Porque na arrogância de vocês, vocês dizem que vocês têm tudo, mas na minha visão de vocês não é essa. Não é o que eu estou enxergando. Vocês estão falando uma coisa, mas estão vivendo outra. Mas eu tenho uma volta para vocês. Na igreja de Laodiceia, Jesus disse, eu tenho um retorno. Compra de mim. Eu tenho vestes brancas, eu posso vender para vocês. Eu tenho ouro verdadeiro, que pode te tornar rico. E eu tenho colírio para os teus olhos, para que você possa enxergar. Se nós estivéssemos numa escola bíblica, eu desmembraria todos esses elementos. E agora não vai dar tempo. Uma leve pincelada. O ouro refinado pelo fogo são as obras. As obras que Paulo menciona em Corinto. Existem 6 tipos de obras que você pode ter. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Se passar pelo fogo, aquilo que passa pelo fogo de Cristo, se torna galardão para você na eternidade. Ele falou assim, compra de mim ouro refinado pelo fogo. As obras que eu já atestei, elas passam pelo fogo e servem para a eternidade. Aquela que Paulo fala, as boas obras que foram preparadas para os santos antes da fundação do mundo. É por isso que Jesus diz, venham e aprendam de mim. Porque Ele nos ensina a ter as obras que valem como ouro refinado pelo fogo. Compra veste, para que você se vista. A veste é o revestimento do Senhor na nossa vida. É a própria vestidura do Espírito em nós. E compra colírio para que você possa enxergar. Abra os olhos. Como é que eu compro isso? É linguagem metafórica. Como é que eu compro isso? Relacionamento. Está no texto. Eu repreendo quem disciplino. Eu repreendo e disciplino, melhor dizendo, a todos que amo. Seja zeloso e arrepende-te. Olha o verso 20. Um chamado ao relacionamento. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com você e você comigo. O meu relacionamento com Jesus me fará ter ouro que me torna rico de verdade. Um colírio nos meus olhos para que eu possa enxergar a verdade como ela é. E ser vestido pelo Espírito Santo de Deus. A recompensa
o reino ao vencedor senta no trono. Quem quer sentar no trono, diga graças a Deus. Não vem com essa história, pastor, mas eu sou humilde, eu sou simples. Não, tá bom assim, não tá. O convite é para reinar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A igreja do Evangelho Quadrangular, Jardim Virgínia. Porque o Espírito não falou só aqui. Ele fala aqui. Aqui. E quando eu digo isso, pelo amor de Deus, não entenda que o Espírito Santo não inspirou a Bíblia. Eu digo que a Bíblia não ficou presa na história. Todo esse livro é inspirado, mas ele fala hoje. Ouvir a história da Laodiceia, se eu não trazer para o meu dia de hoje, não vale de nada para mim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem falado à casa do Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero encerrar agora essa ministração e já vamos encerrar o culto. Nós vamos encerrar orando. Irmãos, não desprezem a voz do Espírito Santo. Não vamos desprezar. Existem pregações que para nós, ela não surge aquele efeito de conversão porque a gente já é convertido. Mas ela é remédio para nós. É como se fosse uma vacina, é para prevenir. Esta pregação eu encaro desta forma para esta igreja nessa noite. No geral, é para prevenir do esfriamento espiritual. É para que a gente não se torne frio. Porque Deus tem que continuar sendo suficiente para nós. O evangelho puro e simples, eu não preciso de amuleto. E tenho que continuar não precisando deles. Eu creio em Jesus. Deus tem que continuar sendo suficiente para nós. Que Deus nos abençoe. Porque a coisa mais triste é alguém fria ou morna. É um marido frio em casa ou morno. É uma mulher morna. É aquele tipo de membro da família que está de corpo presente, mas a alma dele foi embora. O desejo dele de fazer diferença na casa foi embora. Não se faz diferença com ele. Estando ou sem ele, com ele ou sem ele, tudo do mesmo jeito. Gente morna. Funcionário morno dentro de empresa também é a mesma coisa. Com ele, tanto faz. Sem ele, tanto faz. Talvez seja melhor sem. Porque ele não tem que aguentar aquele peso morno, que é aquele peso morto. Que não faz nada além daquilo que é o mínimo aceitável. Dentro do reino, dentro de uma igreja, também gente morna. É terrível. Porque não faz diferença. Para o reino. Que Deus te abençoe, Deus me abençoe. De sermos fervorosos no nosso casamento, nas nossas finanças, na igreja que congregamos, na sociedade que vivemos. Não ser aquela gente, com a palavra que me vem na mente, é a palavra que eu fui criado com termos interioranos. Gente pasmada. Aquela pessoa que, ele não está conectado, ele não está ligado. Ele não está imbuído, ele não está conectado com o que Deus está fazendo. É o homem que não está conectado com a família, é a mulher não conectada com a casa, é o funcionário não conectado com a sua empresa, com o propósito da sua organização, é o crente não conectado com a vontade de Deus para a comunidade local onde ele foi plantado. É gente assim. Isso é gente morna. É gente que não faz diferença no mundo, meu irmão. Para nós inspirarmos as pessoas a amarem Jesus e a se relacionarem com ela, nós não podemos ser mornos. Quem entende, diga graças a Deus. Nós temos que ser fervorosos. Fervorosos. Algo me alegrou muito hoje de manhã, quando me mandaram um WhatsApp do grupo de jovens. O pessoal de um grupo de jovens pequeno, dentro do grupo de jovens, foi comer um cachorro quente e fizeram um louvor ao ar livre lá na banquinha do cachorro quente. Isso é ser fervoroso, é mostrar ao mundo, nós estamos aqui adorando um Deus vivo e verdadeiro. Esse nosso violão aqui não é para tocar qualquer outra coisa, senão para glorificar o nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A nossa voz bonita não é só uma voz bonita para impressionar as pessoas, mas é para mostrar ao mundo as verdades do Deus que nós servimos e amamos. Seja fervoroso.
Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, o que eu posso fazer para a igreja crescer, para melhorar ainda mais? Seja fervoroso. Venha para o culto e participe do culto. Esteja no culto. Leve o culto para casa, leve o ensinamento para casa, seja fervoroso na sua casa. Você não precisa fazer mestrado em teologia, doutorado, não, você não precisa. Pegue fogo. Deixa Deus usar a tua vida. Seja fervoroso, em estado de fervor. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, orar por sua casa e orar por mim também, orar por nossa igreja em nome de Jesus. Deus não nos chamou para a frieza. Deus não nos chamou para a mornidão. A mornidão, ela entra quando Deus não é suficiente mais. E quando Jesus não é suficiente mais, aí eu tenho que agregar na minha vida de fé penduricalhos, que só atrapalham. Você nunca vai ver um atleta de alto rendimento numa competição usando roupas grossas. Você nunca vai ver um atleta de alto rendimento correndo numa Olimpíada de calça jeans. Porque você tem que eliminar todo o peso para que você corra leve. Jesus diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Eu vou tirar o peso de vocês. Por quê? Porque Paulo lá na frente vai dizer que a vida cristã é uma corrida, é uma jornada. É uma corrida de longa distância, é uma maratona. Corramos, diz o apóstolo, como aquele que corre para vencer. Corra para vencer, não corra para participar. Não venha no culto por vir, venha para jogar e para ganhar em nome de Jesus. Venha para fazer Deus ser conhecido na sua vida. Amanhã, você vai sair daqui, dessa igreja hoje, vai dormir, vai jantar, vai dormir. Amanhã, vá para a tua empresa para ser luz do mundo, para ser sal da terra. Faça a diferença, seja fervoroso, impacte lá dentro. E quando eu falo ser fervoroso, dá um trabalho de excelência. Ofereça um serviço de excelência e ofereça uma fé de excelência. Seja fervoroso com a tua mulher, com os teus filhos, com os propósitos da tua casa, com os propósitos que Deus tem colocado no coração dessa igreja. Afinal de contas, você não está aqui de bobeira, Deus trouxe você para cá. Deus te plantou, eu não fui na sua casa te convidar para ser membro dessa igreja. Foi Jesus que foi na tua casa e te trouxe até aqui, para que eu e você juntos, nós, conectados com um com o outro e com o Espírito Santo, cumpramos o propósito de Deus para nós, nessa nossa geração. Quem compreende essas verdades, diga graças a Deus. Você não foi chamado para ser mais um no meio da multidão. Você foi chamado para mudar vidas, para fazer a diferença. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que faz diferença. E eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Você que está se sentindo frio na fé ou morno, eu quero orar com você. Isso não é exclusividade sua, meu irmão. Eu também já me senti assim na minha vida. Momentos em que a gente fraqueja. E Deus nessa noite está nesse lugar para te colocar de pé. Eu não te condeno, eu não te julgo, essa igreja não te julga, não te condena. Cristo não te julga e nem te condena. Ele está aqui para te levantar e te colocar de pé. Esse é o evangelho, é boas novas. O caído pode levantar, o morto pode ressuscitar, o doente pode ser curado, o perdido pode ser achado. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. O que foge disso é penduricalho, para botar medo nas pessoas, para as pessoas congregarem nas igrejas. Jesus veio para salvar o que estava, para encontrar o que estava perdido. Eu estava perdido. O Senhor nos encontrou. Quando o mundo nos rotulava alguns aqui de bêbado, drogado, vagabundo, prostituto. Jesus estava te olhando como um potencial filho dele. Porque não importa o que o mundo diga de nós, ele nos escolheu. E como ele nos escolheu, Romanos capítulo 8 é para nós. Eu quero fazer uma leitura que o Espírito Santo me lembra desse texto agora, rapidamente, de pé ainda. Nós podemos ter uma atitude nessa noite de olhar os rótulos que nos deram. Ou podemos ter a atitude de olhar o que Deus diz. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Quem nos acusará? Foi Ele que nos salvou. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Quando você estiver fraco, quando você estiver cansado da vida, lembre-se, não foi você que escolheu estar aqui e servir a Jesus. Foi Jesus que te chamou, foi Ele que te escolheu. E Ele te escolheu para que você vá e dê fruto e o teu fruto permaneça. Nós vamos sair dessa casa de oração hoje, eu espero, em nome de Jesus, muito mais fortalecidos do que nós entramos. Que Deus nos abençoe de pegar essa palavra para nós hoje e amanhã já sermos semeadores dela, sair por aí semeando esperança para uma geração que precisa de esperança, para uma geração que precisa de esperança. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor. Nós vamos ministrar um louvor, encerrando o culto e orando ao Senhor nosso Deus. E aí nós vamos para a nossa casa. Só quero te lembrar uma coisa, terça-feira, meu irmão, não perca. Terças, nós estamos em oração na igreja, em tabernáculo. É basicamente um culto parecido com esse, mas ele é mais íntimo porque vem mais o pessoal da casa. Venha adorar o Senhor, venha buscar o Senhor. Nós estamos no propósito da Páscoa, 40 dias de jejum. Quem você vai trazer para ser salvo nessa conferência de Páscoa? Coloque pessoas em oração, coloque tua vida em oração. Deus vai mudar circunstâncias, Deus vai mudar relacionamentos, Deus vai transformar vidas nessa conferência. Você não pode faltar. É quinta, sexta, sábado e domingo, terminando no tradicional chamado domingo de Páscoa. Deus vai te tocar poderosamente. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos buscar a face do Senhor. Um louvor nós vamos ministrar. E nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. E eu quero te pedir só uma coisa. Enquanto estiver sendo ministrado o louvor, eu quero que você derrame teu coração na presença de Jesus. E eu não estou brincando de ser pregador. Deus não está brincando de ser Deus. Não brinque de ser cristão. É o pior negócio que você pode fazer na vida. Deus, Ele tem um propósito para você. É mais do que levantar, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar uma casa, um carro. É muito mais o que Deus tem para você e o que Deus tem para nós. Deus tem um destino para nós. Deus tem um destino para nós profético. Nós vamos reinar com Cristo Jesus. Quem deseja reinar com Cristo, diga graças a Deus. Eu quero orar agora, mas primeiro, antes de você orar por você, eu gostaria que você pegasse na mão dessa pessoa que está do teu lado. Pastor, eu não gosto disso. Faça isso como um ato profético. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus reverteu a situação calamitosa de Jó, transformou a Jó e deu a Jó uma nova esperança, deu o dobro que ele tinha perdido. Eu quero que você seja um ministro de Deus na vida dessa pessoa que está perto de você agora. Em nome de Jesus, você vai orar por ela, para que a frieza espiritual passe a quilômetros de distância dela, para que ela seja fervorosa como mulher, como marido, como filho, como pai, como ministro do Evangelho, como ministro nessa igreja, que ela seja uma pessoa que faça a diferença. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, oramos uns pelos outros, porque somos sacerdotes. O Senhor nos escolheu como sacerdócio universal. Em nome de Jesus, ministramos na vida desse irmão. Declaramos que a frieza não vai tomar conta do coração dele, não vai tomar conta do coração dela. Em nome de Jesus, nós reprovamos toda a seta do diabo, todo o rótulo que o diabo colocou na tua vida, todo o rótulo que a sociedade colocou sobre você, que é mentiroso, porque é Cristo quem sabe quem é você. Você é eleito, é chamado para reinar, é uma nova criatura quem está em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus hoje, receba Ele como Senhor da sua vida, como transformador da tua história. Em nome de Jesus, meu Pai, que esse homem faça diferença no casamento dele, que essa mulher faça diferença no casamento dela, que esse filho seja um filho fervoroso, que faça diferença em casa, que eles façam diferença no trabalho,
Oramos e abençoamos. Solta a mão do seu irmão e louva o Senhor. Diga para ele: uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Coloca a tua mão sobre o teu coração e diga para ele: quero entrar. Quero estar em tua presença, Nem que seja nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro por essa igreja, meu Pai. Eles vieram aqui em busca daquilo que eu venho todo culto, em mais do Senhor, mais da tua unção, conhecer mais, aprender mais da tua palavra. Agora, meu Pai, em nome de Jesus, reverte toda causa contrária a eles. Vira, meu Pai, a vida, a história deles de cabeça para cima. Em nome de Jesus, que haja força para o fraco, que haja uma mão estendida para quem está caído se levantar, que haja força de vida para quem está morto espiritualmente, que haja visão para o cego, saúde para o doente. Em nome de Jesus, eu declaro uma palavra sobre a tua semana. Uma semana extraordinária te espera. Bênçãos sem medidas da parte de Deus nessa semana sobre a sua vida. Aquilo que você colocar as mãos prosperará, e o Senhor confirmará os teus passos, limpará os teus caminhos, aplainará o teu caminho diante de ti. Os teus inimigos não prevalecerão contra você. A mornidão e a frieza não tocará a tua vida, e você crescerá no Senhor e na força do Espírito Santo. Assim eu oro e os abençoo, os envio a uma semana de bênção, de vitória, de graça, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, hoje e sempre. Que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai em paz. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vai na graça, vai na bênção.